Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo bem-vindo. Não sou muito a do combinandinho, não, e foi pura coincidência eu de laranja, com a aula laranja, tudo laranja, nananana. Seguinte, a gente hoje vai ver um negócio que é muito sério, porque tá no top 10 do que mais se erra em placas oficiais, em recados em empresa, em redação, em questões objetivas, que é a questão da crase. Por quê? Na minha opinião, porque a gente não aprende tudo o que é para aprender em relação a ela de uma vez só. Então, tipo, ou a gente vem pela metade, ou vai no básico, acha que o aluno não acompanha, então rola um furo aí em algum momento da trajetória escolar, em que a gente, pelo fato de a gente não dar tanto valor ao estudo e ao ensino da norma culta, rola problema, principalmente porque a forma como a gente escreve não é igual à forma como a gente fala. Então, vê só. Eu quero que você abra a cabeça, se permita, é o tipo de aula que você pode ver 10 vezes, mas eu juro que se você me permitir ver isso aqui uma vez, agora, bem visto, eu prometo que a chance de você aprender é muito grande. Beleza? Vê só. Assim, é sério, me avise no final de alguma forma. Vê bem. O nome deste acento é acento grave. A gente tem o acento agudo, que é para a direita, e o acento grave, que é para a esquerda. Quando rola a fusão de duas letras iguais, tipo a contração de duas letras iguais, sendo o a gente chama essa fusão de crase. Tá. Preciso muito que vocês saibam que não é uma questão lógica. Acho que o grande problema do ensino da língua portuguesa é que as pessoas não nos ensinaram a entender que nem tudo é sobre sentido. Por exemplo, o uso da crase é uma questão morfossintática. Que é isso? É uma questão diretamente ligada ao uso de uma determinada classe gramatical, por isso, as classes gramaticais, de morfologia, e sintática de sintaxe, que é o uso daquilo dentro de uma estrutura com determinada função. Tá, não precisa decorar isso, não precisa, eu só quero que você saiba que é uma questão teórica, é uma questão técnica, não é tipo, eu vou sentir que tem dois A's e pronto, não é. Isso é quando a gente está lá no fundamental. Conversa de gente grande é aqui, vê bem. Em português ocorre a crase quando a gente tem vogais idênticas, vogais, a, e, i, o, vogal. Tal fusão é indicada pelo acento grave. É fundamental perceber que, embora idênticas, essas vogais pertencem a categorias gramaticais diferentes. O primeiro A é sempre uma preposição. Então, vogal de A, E, I, O, U, idêntica. Categorias gramaticais, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, certo? Então, vê. Vamos entender. Tem essa campanha da Unicef que diz assim: para muita gente, o trabalho não começa às 8, começa aos 8. Vê, isso aqui já apareceu numa questão e perguntava qual tinha sido a estratégia para montar a campanha. E aqui, às 8, com crase, por se referir às 8 horas, e aos 8, no masculino, por se referir a 8 anos. Então, aqui tem crase, porque faz uma referência à hora. Beleza. Mas como é que a gente vai saber essa relação com as classes gramaticais? Deixa eu contar primeiro uma coisa bem importante. Aquela ideia de o termo antecedente pede preposição a e o termo
posterior permite artigo a. Eu sei que todo mundo já ouviu isso. Vê só. Eu tenho um termo que pede a preposição a. E esse termo posterior permite artigo a. E a gente ainda aprendeu assim. Toda vez que eu trocar esse nome por uma palavra masculina e aqui, na hora em que, que eu junto, apareceu aqui uma boquinha, os olhos, aparecer ao, quer dizer que a forma feminina tem crase. Entenda. Isso não está errado, mas é importante saber que essa regra não é a única, é a primeira, tipo, é a base. Então, eu acho que como não nos ensinaram tudo de uma vez, tipo, não respeitaram o fato de a gente aprender tudo, em muitos casos a gente começa a não entender. Por exemplo, à tarde choveu. Joia. Então, se alguém disse que sempre vai ter um termo que antecede, pede preposição, e sempre tem um termo posterior que permite artigo a, o que é que justifica essa crase aqui? Entende? Tá certa. Mas, se eu generalizo uma regra que deveria ser tratada somente como a primeira, eu tenho uma dificuldade mais na frente. Não quero acabar o seu sonho de criança que aprendeu crase em 2 minutos, com a música nada contra, ou de um jeito específico. Não quero. Mas é importante que você perceba que essa questão é somente uma das muitas. É verdade que a regra básica de crase é o termo que antecede pede preposição a e o termo posterior permite artigo a. A gente tem que saber o que é preposição e o que é artigo. Mas entendam, essa é a questão básica. Vamos lá, vê só. Eu tenho aqui 2 tipos principais de classes de palavras que têm esse a. A, artigo definido feminino, tipo a mulher, a escola, a gramática, é o artigo que acompanha um nome, ok. E eu tenho a, que é uma preposição. Qual é o papel de uma preposição? Ligar palavras na frase. Você vai a algum lugar, ou você vai para algum lugar. Eu ligo palavras dentro de uma oração. O artigo feminino serve para indicar algo que se determina, que se conhece. Ou seja, ele é definido porque ele define o substantivo feminino. Tipo, a mulher, eu defino o substantivo feminino. Preposição, liga. Quais as preposições que existem? Isso é decoreba total. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, pé, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Ou seja, são palavras que serão ligadas, que serão usadas sempre que eu quiser ligar palavras. Estou aqui desde as 8 horas, estou aqui contra você. Então, existem palavras usadas para ligar palavras. São as preposições. Beleza? Tá. E aí não tem muita lógica. É isso e pronto. Mas para ter a crase, eu estou falando da preposição a. Vê só. Significa dizer que eu preciso entender um pouquinho de regência. Por exemplo, a jovem vai à praia. E aí eu quero saber se tem crase ou não. Eu tenho que saber que por uma questão de regência, e aqui a parte sintática, tipo é a função desse a aqui, quem vai a algum lugar. Então, eu preciso saber que o verbo ir exige uma preposição. Joia. E como praia é um nome feminino, eu permito aqui artigo a. Aquela ideia de substituir por uma palavra masculina
para ver se vem ao, funciona. Por exemplo, a jovem vai à praia, a jovem vai ao teatro. Se eu substituo praia por teatro, vem ao. Se na hora em que eu substituo pelo masculino aparece ao, significa dizer que aqui eu tenho uma preposição e esse o é artigo. Entendam. Por que é que essa dica funciona? Essa dica de substituir pelo masculino funciona porque é mais fácil reconhecer aqui, porque as duas letras são diferentes, do que reconhecer aqui, já que essas duas letras são iguais. Então, por isso, a substituição funciona. Beleza? Sempre, Fernanda, não. Se tiver algo associado a um termo que exige preposição a e um termo que permite artigo. Na dúvida, troque esse termo por um masculino. Se vier ao, tem crase no formato feminino. Se não vier, por exemplo, eu achei a menina. Um exemplo. E aí a pessoa fica em dúvida. Achei o menino. Se a pessoa sabe que achar é um verbo transitivo direto, ou seja, não pede preposição, por exemplo, a pessoa já sabe que esse a não tem crase. Mas na dúvida, troca menina por menino e percebe que na hora em que troca aparece só o. Se aparece só o, significa dizer que ele é só artigo. Se o formato masculino é só artigo, no formato feminino não tem crase. E aí? Só uma observação importante aqui, bem importante. Nessa parte de regência é feita a análise sintática, tipo, quem vai, vai, a. É a função dessa parte do texto. Aqui eu tenho a análise morfológica, tipo a classe gramatical. Praia pede artigo porque é um nome que permite artigo, no caso feminino. E aí? Até aqui tudo bem? Vamos lá. O jovem vai à praia. Quem vai, vai a algum lugar. Praia, feminino. Beleza. Tudo bem. Pessoal. Muito cuidado, porque para haver crase, sempre, no caso básico, é preciso haver o artigo feminino. Tudo bem? Essa é a primeira coisa, tipo, na verdade, a primeira regra. A mais A, certo? Eu me referi à diretora. Vamos lá. Quem se refere a. O termo regente pede preposição. E diretora é uma palavra que permite o artigo feminino, porque é uma palavra feminina. Então, eu me referi à diretora. Quem se refere a. Diretora permite artigo a, crase. Joia. Na dúvida, troca por alguma palavra equivalente, só que masculina. Se fosse eu me referir ao diretor, eu estaria atestando, eu estaria confirmando que nesse formato aqui a crase é obrigatória. Porque na hora em que eu substituo por uma palavra masculina, quando aparece ao, mais facilmente eu identifico a preposição e o artigo. Beleza? Beleza? Fui à cidade. Fui ao cinema. Ou fui ao campo. Quem vai, vai a. Eu sei que aqui tem aquela ideia, aquela dica que vocês conhecem, alguns, que é quem vai a, volta, dá, tem crase. Eu falo já sobre isso, porque essa regra ela é associada a nome de lugar. Tudo bem? Era insensível à dor. Regência, só que cuidado, porque muitas pessoas acham que só existe regência verbal, e eu tenho a regência nominal, ou seja, existem nomes que são usados dentro de um contexto em que exigem preposição. Era insensível a alguma coisa. Dor é uma palavra feminina, permite artigo a.
Se no lugar de do fosse calor, que é uma palavra masculina, era insensível ao calor. Significa dizer que aqui tem preposição mais artigo. E aí, tudo certo? Vê só. Eu me refiro a ela. Vê bem. Se na hora em que eu passo para o masculino, eu me refiro a ele, não tem crase, porque o pronome do caso reto não permite artigo. Ou seja, aqui o verbo exige preposição, mas o pronome ele não tem artigo. Por exemplo, eu não digo o ele chegou. Ah, Fernanda, mas eu digo falei a ela. Verdade. Mas esse a não é artigo, esse a é a preposição exigida pelo verbo. Tenta se concentrar, porque isso é assunto de gente grande. Joia? Então, primeiro caso, o termo que antecede exige preposição a e o termo posterior permite artigo a. Joia. Fernanda, toda vez o a é artigo. Não. E eu acho que a bosta é que não nos disseram isso. Pelo seguinte, se o termo se concentra, tô cansado, tá de noite, tá tarde, não sei a que hora você está assistindo a aula, mas se for tarde da noite, não cabe mais nada, você não tem base gramatical, escolhe um outro momento, tá? Eu estou tentando ser a pessoa mais objetiva possível, mas estou tentando trazer absolutamente tudo. Vê só. Se o termo que antecede exige preposição e o termo posterior for, tipo, forem os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, se o termo que antecede exigir a preposição, gente, essa crase, ela é obrigatória. Vê, assistir a. Quem assiste, assiste a. Mais aquele. Veja o erro, veja o erro. Muita gente comete. Fernanda, filme é masculino. Verdade. Eu aprendi que não se usa crase antes de palavra masculina. Verdade. Mas a crase aqui é do a preposição mais o a do pronome aquele. Essa crase é facultativa? Não, essa crase é obrigatória. Aspiro àquela vaga. Aspirar no sentido de desejar é transitivo indireto. Quem aspira, aspira a. Aquele, aquele, aquilo. A crase é obrigatória. Meu Deus, nunca me disseram. Sinto muito. Uma dica é tentar substituir por um outro pronome demonstrativo, tipo este, esta, isto. Porque se a gente percebe que se mantiver esse a antes, significa dizer que quando eu coloco aquele, vai ter esse a preposição mais o pronome aquele. Então, a crase é obrigatória. O termo que antecede, mas aquele filme é masculino, verdade. Mas a contração é de um a preposição mais o a do pronome aquele, do pronome aquela ou do pronome aquilo, tudo bem? Prefiro isto àquilo. Isso aqui é muito comum em concurso. Preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Prefiro o quê? Isto. Prefiro isto a que. E tem mais. O verbo preferir, quando ele é indireto, ele exige a preposição a. Então, a aquilo. Mas eu posso escrever a aquilo separado? Nops. Tem que ser junto com crase. É isso. Beleza? Vê. Caso, aquele.
se refira a alguma entidade maior, algum Deus, vai poder ser separado. Porque esse A vai ser maiúsculo e ele ganha um caráter de nome próprio. Beleza? Agradecemos todos os dias a aquele que nos protege. Só nesse caso. Beleza? Fernanda, é muito mimimi. O grande problema é ter que ensinar os pedaços ou alguém aí ter tido alguma lacuna lá no Fundamental 2, porque o correto seria aprender crase na 7ª série, que é o 8º ano do Fundamental 2, aprender no 1º ano, no 2º, no 3º, e a gente está no cursinho revisando. Então, tem muita gente que está me vendo que é concurso público, ou alguma particular, ou uma FUVEST, ou o Enem, sei lá, qualquer coisa, e que nunca viu, de repente, tudo o que deveria ter visto sobre crase. Aí, realmente, o grande problema é esse não empenho que a gente tem para o ensino da norma culta. Vê. Vimos, resumindo, antes de palavra feminina, se o termo que antecede exigir preposição e o termo posterior permitir artigo a. Não é isso? Quando acompanham verbos que indicam destino, porque quem vai, vai a. Certo? Detalhe, vou à padaria, fui à padaria, cuidado porque quem volta, volta, dá. Só cuidado, eu vou explicar isso aqui daqui a pouco a vocês em relação a lugar, beleza? Mas aqui um verbo exige preposição a e o termo posterior permite artigo a. Eu acho até que você pode, se tiver isso no seu material, risque, porque não era para estar aí. Outro ponto muito importante, vê só. Locuções. Escuta. Não sei se você sabe, mas uma locução é assim. Quando uma classe gramatical é formada a partir de mais de uma palavra. Exemplo. Hoje é um advérbio. Indica tempo. De manhã também é um advérbio, indica tempo. Mas o nome da classe gramatical é locução adverbial. Porque eu tenho aqui mais de uma palavra formando um advérbio. Então, eu dou o nome de locução sempre que eu tiver mais de uma palavra significando uma determinada classe gramatical. Por exemplo, vou sair, tem nada a ver com crase por enquanto. É uma locução verbal, porque eu poderia substituir por sairei. Então, eu tenho dois verbos indicando um só, sairei. À medida que a gente vai ver que é uma locução conjuntiva, porque eu tenho várias palavras que têm o papel de conjunção. Por que é que eu estou falando isso? Cuidado, pelo seguinte, presta atenção, isso aqui é revolucionário, gente. Revolucionário, juro. Parece que não tem o menor sentido, mas quando a gente aprende é incrível. Vê só. Locução é quando eu tenho mais de uma palavra que indica uma determinada classe gramatical, certo? Vê bem. As locuções femininas, no geral, têm crase. Essas locuções, elas são adverbiais, calma. Elas são conjuntivas e elas são prepositivas. Calma que é fácil decorar, eu juro. Locução adverbial feminina. Entendam, eu estou falando sobre isso porque quando a gente vê, por exemplo, esse exemplo, vendi à vista o relógio, tem crase. Ninguém pergunta vendi a quê? À vista.
Tipo, não tem nenhuma palavra que esteja pedindo preposição. Não, 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 não. Existem algumas locuções já prontas na língua portuguesa. A locução já tem o acento grave. São locuções que já são formadas pelo acento grave. Tá, a vista é uma locução adverbial feminina de modo. Eu comprei à vista. Fernanda, por que a prazo não tem? Porque prazo é uma palavra masculina. Então, vê só, isso muda a vida. À tarde, tempo. À noite, tempo. À vontade, modo. À vista, modo. À parte, à direita, lugar. Então, todas as locuções adverbiais femininas, tipo a maioria, a gente vai ver, tem crase por serem locuções adverbiais femininas, mas não quer dizer que alguém exija preposição, beleza? É por isso que se eu disser à noite, eu estava preocupada. Não tem nada que está antes que exige preposição a. É uma locução adverbial de tempo. Então, por que locução? Porque é mais de uma palavra e indica tempo. Então, eu vou me ligar se indica tempo, modo, lugar. Eu vou ter advérbios, certo? Locuções conjuntivas, eu volto a falar das adverbiais, mas só para a gente se livrar. Locuções conjuntivas que têm crase por serem femininas, só tem duas. À medida que e à proporção que. Só. Tipo, só. São as duas locuções conjuntivas que têm crase. Joia. Ou seja, eu tenho mais de uma palavra que indica uma conjunção, porque liga a oração, liga termos de mesma função sintática e aí femininas, crase. Joia. Locução prepositiva, mais de uma palavra com valor de preposição. Sempre eu peço que vocês percebam, deixa eu ver se tem aqui, como essas locuções prepositivas à frente de, à beira de, à exceção de, normalmente são palavras femininas, mas que têm a preposição de no final. Isso fica tipo aqui, à espera do gato. À espera do, porque é de mais ó. Beleza? Então, assim, fica a dica inicial básica, tá? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Joia. Só que aí vem alguns detalhes que nem sempre têm sentido. Exemplo. E aí tem um detalhe. Como é uma questão sintática, é algo que depende muito da formação da língua. Então, por exemplo, e quando eu digo a gramática, é importante que na dúvida em relação ao que eu estou falando, você dê um Google, caso tenha alguma dúvida, ou pegue alguma gramática tradicional confiável para conferir. Não tem nenhum problema, não sou dona de verdade absoluta. Só que gramática não tem muitas nuances, ou é ou não é, entendeu? Vê. Locução adverbial feminina de instrumento. Pois é. De instrumento ou de modo, são expressões que normalmente não têm crase. E aí eu já vi isso aparecer em provas, dizendo que naquele caso teria crase, escute, somente para evitar algum tipo de duplo sentido, beleza? Então vê, escrever uma carta à máquina. Então, esse a é muito interessante porque ele é só uma preposição. Beleza? Não tem. Eles decidiram que não tem. Feriu-se a faca. Pois é. O a de expressões adverbiais de instrumento e formada por palavras repetidas não tem crase. Lógica, zero. Viajaram no barco à vela. Instrumento, não tem crase. Porque eles decidiram que não tem e foda-se. Cara a cara com o inimigo, desculpa pelo palavrão.
Palavras repetidas não tem crase. Frente a frente não tem crase, certo? V. Cortou a faca ou cortou a faca. Vê só. Nesse caso, é bem interessante porque faca, entenda, é instrumento. Foi o que eu acabei de falar. Escreve a lápis, escreve a caneta. E aí? Vê. Matar a fome. Gente, e por que tem cortou a faca ou a faca? É só para o exemplo, gente, desculpa, daqui a pouco eu dou um exemplo, tá? Matar a fome ou matar a fome, no sentido de matar de fome. Tá, eu quero matar o quê? A fome. Tá, e matar a fome com crase, ele vai me matar de fome. É como se fome fosse o instrumento ou o meio. Joia. Se eu digo cortou a faca, eu estou dizendo que alguém cortou a própria faca. Joia. Cortou a faca, eu estou dizendo que alguém usou o instrumento faca para cortar alguma coisa. Dá para entender? Escreve a lápis. Não tem crase, note, note. Porque isso aqui é só um instrumento. Lápis é masculino. Então, se lápis é masculino, quando eu boto escreve a caneta, também não vai ter, porque esse a é só preposição. Porque aqui está dizendo instrumento, meio. Então, não tem. Eu acho que super vale a pena meio que decorar, porque não tem muito sentido. Beleza? Então, quando dá a ideia de instrumento, não tem crase. Quando eu tenho as expressões a moda de e a maneira de, são expressões que, se vierem explícitas, a crase, óbvio, está aqui. Mas se vierem implícitas, também vai ter crase, mesmo tendo nome masculino depois, tipo, pediu um filé a Camões. É a moda de Camões. Então, tem crase. Por quê? Porque implícito tem a expressão a moda de. Fechou? Fez um gol a Pelé. A moda de Pelé. Veio com salto a Luís XIV. É tipo a maneira de ou a moda de. Então, poucos são os casos em que isso aparece, mas isso vai aparecer. Beleza? Locução prepositiva. À frente de, à beira de, à exceção de, essas expressões que não exige que nada antes exija preposição. Vê, isso aqui poderia estar numa questão de prova. À espera do rato e aqui à espera do rato. Vê, essa crase muda o sentido? Sim. À espera do rato é como se eles estivessem esperando o rato. Joia. Aqui é como se o rato estivesse esperando. Porque eu sei que aqui vira substantivo. Doido, né? Locução conjuntiva, como eu já falei, só tem a medida que e a proporção que. Fechou? Femininas. Porque isso acontece, é uma questão estrutural associada à língua. E aí? Difícil, respira, tá tudo misturado, Fernanda. Não tem problema, volta para a aula, calma, principalmente porque muitos de vocês acham que é só uma regra, é A com A, canta. Minha professora dizia que quando tinham dois As, a gente notava, tipo, falei a menina. Gente, quem diz isso? Falei a menina. Pronto. Minha professora me ensinou no ensino médio que dava para anotar quando tinham dois As. Eu aprendendo gramática no ensino médio. Pau, né não? É lasca, porque, tipo, a nossa base é aprender a sílaba tônica cantando. Tu imagina? Você cantando,
Ensinam assim, ensinam a separar a sílaba, batendo palma. Ei, tá, se eu vou bater palma e vai separar, como fica ressurreição? Ressurreição. Cantando, você na prova, cadeira. Não, o pior é que com essa história de cantar, como eu sempre fui uma pirralha muito chata, tipo, chata não, era crítica, eu acho. Eu dizia à professora que a gente tem uma tendência a demorar mais na sílaba que quer. Eu poderia dizer cadeira. A cadeira era minha. Então, saber tonicidade, cantando, sílaba tônica, batendo palma. Saber pontuar, respirando, vírgula, respira. Não vou nem fazer piada com o pessoal que... Não vou nem fazer piada, mas pensei aqui, não dá. É porque termina dando mais trabalho ter que ensinar. Aí é um problema, né? A fofura ou fofucho não ensinam lá atrás, agora você tem que virar Machado de Assis, e se não souber usar uma vírgula decente, vai dizer que está dando uma de Saramago. Não sei se entenderam a piada, mas tipo, até convencer alguém a respeito disso, dica, tchau Enem. É isso. Vê. Pronome relativo, que, qual, cujo, quem, onde, joia. Presta atenção. Quando a gente estudou pronome, caso você esteja aqui desde lá, a gente viu que existem pronomes relativos que têm gênero e existem pronomes que não têm gênero. Ou seja, tem pronome que permite artigo e tem pronome que não permite artigo. Vê. Desculpa, olha só. A professora, a qual chamamos na reunião, é muito exigente. Vê só. Aqui não tem crase, porque eu chamei quem? A professora. Esse a qual equivale a que. Esse a qual é só artigo, porque o verbo chamar não exige preposição. Vê só. No caso abaixo, vê aí. A professora a qual nos dirigimos na reunião é muito exigente, porque tem crase. Vê só. E aí isso pega muita gente em questão do seriado, em concurso público, real. Em alguns vestibulares pelo Brasil é assim. Detalhe, a qual nos dirigimos na reunião, se tiver sem vírgula, é uma oração restritiva. Se tiver com vírgula, é uma oração adjetiva explicativa. Joia. Vê. Quem se dirige a alguém. Joia. A quem? A professora. Então, vê. Se o verbo exige a preposição a e o termo que antecede é um termo feminino, professora, eu tenho a qual. Joia? Se for a professora a que nos dirigimos, eu acho que eu falei referimos, ainda bem que é a mesma coisa. Vê. A que nos dirigimos. Quem se dirige a. Só que o pronome que não tem gênero. E a gente viu que muitas vezes é o pronome quem que pode ser melhor utilizado ou mais bem utilizado quando o antecedente é a pessoa. A quem nos dirigimos. Tem crase? Não, porque quem é um pronome que não tem gênero. O único pronome relativo que tem gênero é a qual e as quais. Joia? E aí? Se fosse... a mulher a cuja mãe me referi. Não tem crase. Quem se refere a. Eu me referi à mãe da mulher. Esse a é só preposição, porque não tem artigo antes de cuja. Beleza? É só preposição. Então, é algo que
Ou você aprende a usar real, acho que super rola, ou você aprende a usar. Tipo, não tem opção, vê só. Termino meu trabalho às 5 horas. Às 5 horas, escute, não quer dizer que o termo que está antes exige preposição. Termino meu trabalho a que horas? Trabalho a que horas? Às 5. Não. Eu tenho aqui uma locução adverbial de tempo. Beleza? Saio da escola às 12h30. Ok? Só que tem um detalhe. Entenda, aqui tem crase, porque eu tenho a preposição a, mais esse as do artigo de horas. Joia. Na locução já tem. Ninguém pediu, na locução já tem. Joia. Só que tem um detalhe. Muitas vezes não tem crase, gente, porque antes já tem a preposição, ó. E aí o povo confunde. Porque, tipo, se já tem uma outra preposição para, desde, após, perante, com qualquer outra preposição diferente de a, como é que eu vou ter duas preposições? Vocês entenderam? Tipo, estou aqui desde as 8 horas. Cheguei às 8 horas. Tem crase. Mas estou aqui desde as 8 horas. Não tem, porque desde já é uma preposição. E para ter crase, eu deveria ter na locução de tempo a preposição. Então, quer dizer que às 8 horas só seria artigo. Tenta perceber que quando essas indicações de hora vierem acompanhadas de uma outra preposição, esse as que aparece é só artigo, gente. Tudo bem? Uma coisa, de 8 a 18 de setembro, em muitas placas de muitos congressos incríveis, vem crase aqui. Tá errado, gente. É bem sério isso. Porque hora é uma palavra feminina, mas dia é masculino. E tem mais uma coisa. De é só preposição. De 8 a 18. Se aqui tivesse do 8, aí seria ao 18. Mas ninguém usa isso. Beleza? Então, de 8 a 18, porque é dia. Então, antes de dia, não tem crase, porque dia é masculino. E antes de hora tem crase, porque hora é uma palavra feminina. É isso. Beleza? Muito rápido. Nome de lugar. Calma. Seguinte. Calma. Nome de lugar. Escuta. No basicão é fácil, porque a regra facilita, diz assim: se você vai a algum lugar e volta da, crase, terá. Se você vai a e volta de, ou vai a e volta dó, não tem crase. Tem um negocinho de uma musiquinha. Joia. Mas tenta entender por quê. Escuta. Existem nomes de lugar que são femininos. Existem nomes de lugar que são masculinos. E existem nomes de lugar que são chamados de topônimos. O que é um topônimo? É um nome de lugar que não tem um gênero definido. Exemplo, Arco Verde, o lugar onde eu nasci. Ninguém diz a Arco Verde ou o Arco Verde. É Arco Verde e pronto. Ninguém diz a Roma ou Roma. As pessoas dizem Roma. Ninguém diz o São Paulo ou a São Paulo. As pessoas dizem São Paulo. Escute, pare. Não venha querer a exceção dizer, eu digo a porque está implícita a cidade de São Paulo. Aí, tudo bem. A cidade de Arco Verde. Tudo bem.
Mas entenda, são palavras que são topônimos, não tem um gênero definido. Então, o que é que rola? Calma. Muitas vezes a gente não sabe se essa palavra tem ou não gênero. Por isso a brincadeira de ir a algum lugar e voltar da. Por que é que isso funciona? Porque quando você faz a troca e volta da, significa dizer que tem a preposição de, mas tem o artigo a. Isso quer dizer que a Itália é um nome de lugar feminino. Vou à Argentina, volto da Argentina. Por que aqui tem crase? Porque na hora em que eu troco pelo verbo vi, de, mais a. Vou a Roma, eu volto de Roma. Significa dizer que Roma sozinha não tem artigo, porque esse de é só uma preposição. Vou a Curitiba, venho ou volto de Curitiba. Curitiba é um topônimo, que é o nome de lugar que não tem um artigo, que não tem um gênero. Joia. O que é que acontece? Escuta, se concentra, respira. Se está cansado, para a aula. Não continua, por favor, para poder ter sentido. O que é que a gramática diz? Se esse nome de lugar vier acompanhado e esse termo que acompanha for feminino, esse termo vai dar à palavra o gênero feminino. Exemplo, que é o mais comum, na verdade, é o clichêzão, tipo, vou à Roma antiga. Dica, quando eu volto da Roma antiga, mas por que é que essa dica funciona? Porque o adjetivo antiga está no feminino. Significa dizer que o adjetivo feminino deu à palavra o gênero feminino. Crase. Vou à moderna Curitiba. Crase. Por quê? O adjetivo moderna dá a Curitiba o gênero feminino. Vou à bonita Caruaru. Bonita está dando a Caruaru o gênero feminino, tem crase. Vou a Recife. Ou você volta de Recife, ou você volta do. Vou ao Recife antigo. Antigo é masculino. Tem gente que acha que toda vez que o nome de lugar vier especificado, independentemente do gênero, tem crase. A galera meio que copia e cola, decora, vomita. As pessoas não pensam minimamente que aquilo tem que ter sentido. Vocês entenderam? Sim? Gente, eu já estou falando com tudo que é exceção, com tudo que é complicação, para que vocês entendam sempre. Com relação às palavras casa e terra, somente por uma questão de etimologia, de formação das palavras, decidiu-se o quê? Não tem crase quando eu tenho a palavra casa sozinha ou a palavra terra no sentido de chão firme. Não tem. Lógica, zero. Mas não tem. Voltamos à casa. Não tem crase. Os marinheiros desceram à terra. Não tem crase. Mas, vê só que coisa interessante. Se essas palavras vierem especificadas, independentemente de por quem, elas vêm precedidas de crase. Então, só acontece isso com casa e terra e com a frescura com a palavra à distância. Porque quando vier à distância sem nada especificado, não tem. Mas se for à distância de, aí tem. Lógica, zero. Tá revoltado, toma um copo com água, vai dar tudo certo. Quando você for muito grande e sabido, você faz a sua própria gramática. Tudo bem? Então, casa e terra, se vierem sozinhos, não tem crase, mas se vierem com termos que especificam, vem lógica nenhuma.
Casos facultativos, em que literalmente tanto faz. Só são 3. Antes de nome próprio de pessoas do sexo feminino, tipo, fez referência a Maria, com crase ou sem. Pronome possessivo feminino. Por quê, Fernanda? Gente, esses 2 casos estão associados a uma variante de linguagem regional. Porque aqui em Recife, por exemplo, a gente não usa o artigo para falar das pessoas. Não é a Fernanda, o João, a Maria, não é. Mas em muitos lugares do Brasil é a Fernanda, o João, a Maria, beleza? Aqui a gente não diz a minha nota, a gente diz minha nota, minha bolsa, meu sapato, a gente não costuma usar o artigo. Então, como se trata de uma variante regional, a crase é facultativa sempre que esse nome for feminino. Joia. Única coisa que de frescura se diz é, se esse nome próprio feminino se referir a uma pessoa famosa, não tem crase. Se for, ele fez referência a Clarice Lispector. Por quê? Nos lugares onde se usa o artigo antes do nome próprio, esse artigo dá um tom de intimidade. E aí, como se trata de uma pessoa famosa, teoricamente, não se tem intimidade. Ah, mas é meu amigo, não. Tenta abrir a cabeça. A gente está indo para quase 1 hora de aula, mas eu espero que esteja valendo muito a pena, tá? Assim, tenta gastar o juízo com o que é importante. Vê. E após a preposição até. Vê. Fomos até a praia. Por que só na preposição até? Escuta. Porque ou não tem crase, se eu estiver falando somente da preposição até, só que existe a locução até a. Então, se aqui tem uma locução até a, esse a artigo mete crase. Resumindo, completamente facultativo, com a preposição até a, se o termo que está depois for feminino. Tudo bem? Pronto. Todos os casos eu já mostrei. E aí eu quero que vocês percebam, tipo, que pelo fato de tudo o que eu já falei, tem os casos em que não pode haver crase. Mas entenda, não pode haver crase por tudo o que eu já falei. Eu só quero mostrar a vocês que os casos em que não ocorre a crase estão associados aos casos de por que ocorre a crase. Vocês vão entender, eu juro. Vê. Exemplo. Antes de nome masculino. Foi a júri. Não tem crase. Quem vai a, só que júri é masculino. Falei a respeito. Gente, respeito é o respeito. Ir a bordo. Bordo é masculino. Comida aquilo. Um detalhe, lasca isso aqui, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Crase seria para cá e tá errado aqui de todo jeito. Eu sou a favor da reforma. Tá. A favor não tem crase porque favor é masculino. Verbo, por que não? Porque não tem artigo, gente. Começou a alguma coisa, joia, chover, não tem artigo. Gente, artigo é uma letra, artigo definido, que dá nome às coisas. A chuva, o sol, o dia, a noite, o pé, a cadeira, a mesa, a menina, o menino. Isso é artigo, são artigos. Preços a combinar. Não tem artigo antes de verbo. Pôs-se a falar. Não tem artigo. Então, esse a é só preposição. V. Artigo indefinido. Se concentra. Foi submetido a uma cirurgia. Calma. Foi submetido a quê? Vê só. Se o a é artigo definido, qual é a lógica de ter crase aqui?
Aqui, se tivesse crase, é como se eu estivesse dizendo que tem preposição, artigo definido, mais artigo indefinido. Gente, não tem sentido. Não tem sentido. Agora, óbvio que se esse uma designar hora, chegou a 1 hora, chegou ao meio-dia. Ok. Ok. Beleza? Mas qual a diferença entre artigo definido e artigo indefinido? Artigo definido, ele serve para literalmente trazer algo mais determinado a respeito do substantivo. A menina. Eu sei quem é. Artigo indefinido, ele traz uma ideia que não pretende literalmente definir, tipo, uma menina. Pode ser uma menina qualquer dentre várias. Joia? Os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Artigo definido, artigos definidos, a, os, as. Só. Beleza? Tá. Conectado a uma fonte de alimentação, pelo amor de Deus, errado. Pronome de tratamento, no geral, gente, não tem artigo, então não tem crase. Exceto senhora e senhorita, tá? É só perceber que aqui eu substituo pelo masculino. Desejo felicidade aos senhores. Joia? A você. O povo mete crase. Gente, você não tem crase porque não tem artigo. O você é feio e a você é bonita. Não tem artigo, gente. É um pronome de tratamento. Não tem artigo. Não tem artigo. Não tem artigo. Vê. Pronomes indefinidos que não admitem artigo. Alguém, alguma, nenhuma, cada, certa, determinada, pouca, quanta. Ideia vaga. Ideia vaga. A toda hora. Se no lugar de toda hora fosse todo minuto, pão quente, a todo minuto. Minha sugestão é sempre que puder, vai naquela história de trocar por um masculino, porque é mais fácil perceber, porque os pronomes indefinidos, que são pronomes que dão ideia vaga, artigo definido, OA. Osas. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Joia? Pronome indefinido, a gente viu já. Joia? Só que tem alguns poucos pronomes que podem admitir a crase. A minha sugestão, só são esses aí. Tal, mesma, muitas, outra e pouca. Só esses. A minha sugestão é substituir pelo masculino. Assistimos sempre às mesmas cenas, aos mesmos episódios, ok. Falamos às outras meninas, falamos aos outros meninos. Só estes, caso você substitua e veja que permite, tudo bem? Cuidado com isso aqui pelo seguinte, é assim. Antes de substantivos femininos no plural, do nada. Ah, Fernanda, então quer dizer que quando o nome está no plural não tem crase? Depende do seguinte, calma, se concentre. Entreguei o livro se concentre aqui, alunas do primeiro ano. Joia. Qual é o artigo de alunas? As. Se só tem um A, preposição, sem o S, quer dizer que esse A é só preposição. Se no lugar de alunas fosse alunos, teria entreguei os livros a alunos do primeiro ano. Qual a diferença? O sentido. A alunas quaisquer. As alunas, eu estou definindo, dizendo que são todas elas. Ou seja, ou eu uso a alunas, só preposição sem crase, ou eu uso as alunas.
falei a pessoas, no geral, não define. Mas se eu digo falei às pessoas, tem que ter crase. Então, tipo, entendam, é o substantivo feminino quando não tem um artigo feminino no plural. Então, é substantivo feminino no plural, quando há não tem o S que marca plural. Fernanda, como é que eu vou saber que está no plural? Com S, né, minha gente? Então, ou é falei a pessoas sem crase, ou é falei às pessoas com crase. Beleza? Ó, a polícia ficou à distância, sem crase. Quando se define distância, tem. Ó. Beleza? É só porque, pela norma, distância não tem artigo. É só isso. Beleza? Lógica, zero. A distância de... Um exemplo, é muito doido. Todas as placas do Brasil estão erradas. Tem a 200 metros. Se fosse a distância de 200 metros, teria. Mas só assim, não. Beleza? Tá tudo errado. Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E um detalhe, às vezes tem faculdade, ensino à distância com crase na faculdade. Não tem ensino à distância. Não tem, gente. À distância é uma locução, não tem crase. Vê, eu trouxe aqui algumas coisas, não é para que vocês imprimam, mas deixa eu chamar o povo que está aqui. Vem cá, peraí, deixa eu ver quem está aqui para poder participar da brincadeira. Para ficar mais... Estou já terminando. Falei de todas as regras já. Quem está aqui? Vini, tu tá ocupado? Tem mais alguém? Vem cá, Gleives, vem cá. Bora, tô já terminando a aula. Vamos. Tem algum professor gravando? Tem alguém aí? Vivi tá fazendo o quê? Tá gravando, acabou de começar. Ai, que saco. Começou? Agorinha. Tá. Vamos. Quero ver aqui quem é que sabe crase. Vamos lá. Ninguém está vendo vocês. Pedro se dirigiu à secretaria da empresa e perguntou à secretária do diretor se já tinha sido dada a ordem de pagamento do salário em dívida dos funcionários que continuavam à espera de um aumento conforme a inflação anual. Calma. E meu pé. Calma, e aí? Pedro se dirigiu à secretaria, com ou sem? Eu acho que é com aí. Se dirigiu a algum lugar, o verbo exige preposição a, o termo posterior permite artigo. No lugar de se dirigiu à secretaria, poderia ter se dirigido ao departamento. Ok, crase. E perguntou à secretária. Eu acho que tem crase também aí. Perguntou a alguém. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Perguntou a alguém, regência, a quem? Secretária. Se no lugar de secretária fosse secretário, teria perguntado ao. Então, perguntou a secretária com crase. Se já tinha sido dada a ordem. Eu não estou dizendo nem quem é, só para ficar mais dinâmico. E aí? Com ou sem crase? Sem. Eu acho que é sem. Sido dada o quê? Se eu tenho uma transitividade direta, eu não tenho preposição. Dica. Ordem aqui, feminino, mas eu poderia ter falado de comando. Então, teria sido dado o comando. Então, aí é só artigo. Tudo bem? Que continuavam à espera de. Eu acho que é com crase também.
Mas aí já não é a mesma lógica do... Não é a mesma lógica, não. Não é a mesma explicação. Porque a gente só aprendeu aquilo, que o termo que antecede pede preposição e o posterior permite artigo, e quando troca por ao, crase. Aí, creu. Vê. À espera de é uma locução prepositiva feminina. Oi? Tipo, aê! É quando eu tenho mais de uma palavra que tem valor de preposição. À espera de, à custa de, à beira de. Feminina. Masculino, não. Um aumento conforme o quê? A inflação. Sem crase. Tudo certo. Gente, para de olhar para mim com essa cara. Olha a cara de inglês. Não tô dizendo nada quem é, tipo, ninguém tá falando alto, é só off. Tipo, eu queria Viviane aqui, gente. Caramba. À noite tudo será resolvido. O trabalho foi realizado graças a todos nós. Amanhã meus primos chegarão às 16 horas. Viviane não tem como parar, não, a gravação dela. A gente pode pedir rapidinho, que não faz nem 5 minutos que ela começou. Eu acho. Bora, gente. Vai. Se vocês quiserem, acelerem. Eu vou lá chamar. Peraí. Vai ser muito legal a cara de Viviane, porque ela aprendeu com a mesma professora que eu. Vai, Luiz Otávio, aqui pra dentro, que é sério. Bora. Chama Robson, é prova. Dá pause. Não estraga, não. Dá pause. Deixa eu dar pause. É bem rápido. Peraí, calma. Termina o raciocínio. Oi, gente. Tudo bom? É uma gravação? É uma gravação. Tá. Eu queria muito que tu viesse fazer uma tarefa de classe comigo hoje, lá, com o pessoal do áudio. É muito, tipo, 5 Não, minutos. tudo bem, tranquilo. Pausa aqui Pausa aqui. e daqui a pouco ela volta. E aí, qualquer coisa, se quiser, fica com a minha entrada. Pausa, calma, é uma tarefa de classe. Ela tem que fazer, porque ela teve o mesmo ensino médio que o meu. E a aula de hoje é crase. Bora. Tá, bora. Vocês não querem nem saber como a gente aprendeu crase. Bora, vem. Muito legal. Todo mundo, meu maridinho. Continua gravando aqui? Sim. Vem. Tenho muitos coleguinhas. Nanana. Dá oi, Vi. Oi. Vem, amor. Olha, Robson perguntando. Dá oi aqui. Só. Gleive não apareceu. Luiz Otávio não apareceu. E Vini não. Mas vocês eu posso expor. Aê! Pronto. Escute. A ideia aqui é saber se tem crase ou não. Certo. Vá lá. À noite não tem. Não, tem. À Tá. noite- Por que à noite tem? Minha gente, as melhores explicações são as de Robson. Eu juro. Tem algum microfone para ele falar? À noite. Tem algum microfone, gente, para ele, por favor? Não, isso aí não pega, besta. O do outro estúdio. Viviane com o microfone do outro estúdio. De dia não vai ser, mas à noite tudo estará assim. De dia não vai ser. Vai ser à noite. Não é qualquer noite, é naquela noite em específico. À noite. Obrigada. O trabalho foi realizado graças a todos. Não. Não, que é masculino. Exato. Não, E amanhã, Calma. Peraí, calma. Vê só. chegarão Às 16 horas, tem? Vê só. Também, agora eu não sei Não explicar teria por se quê. tivesse das 16 às alguma coisa, mas como tem só às 16, tem em casa. Calma, Robson. Tá tudo errado. Peraí. Vê, à noite tem crase porque é uma locução adverbial feminina de tempo. Feminina. Tá? Ou seja, não tem aquela lógica de alguém pedindo isso. Vini está aqui também desde o começo. Vamos pegar o microfone. Tá. O trabalho foi realizado graças a todos nós. Sem crase. Escute, vai falar assim. Sem crase. Porque eu tenho aqui um pronome indefinido no masculino. Acertei fosse só o todos. masculino. Para, Robson. Não vem polemizar com isso. Para. Amanhã, meus primos chegarão às 16 horas, com crase ou Com sem. crase. Por quê? Porque não é às 15 nem às 17, é às 16. Mas se fosse então às 17, Também teria crase. Também teria. certo? Se for, estamos aqui esperando, um exemplo, certo? Estamos aqui esperando desde Não, aí não tem. às 17 horas. Por que não tem? Por que não tem? Tem o desde.
E lá em cima não tem. Exato. Porque chegarão e esperando são ações futuras, e aí eu tenho entre isso aí eu tenho desde, entendeu? Se tiver a ação, o verbo, do lado do as, tem. Se tiver alguma coisa no meio, não Não tem. tem. Tô errado? Tá. Tá. Então explica. Vê. Só não tem crase aqui, porque desde já é preposição. Então, como numa locução adverbial feminina de tempo, presta atenção, foi o que eu disse, é ótimo. Escute, De outra forma. tem crase, desde é preposição, e aí esse as é só artigo, joia, certo? Detalhe, se fosse, ficaremos esperando até às 17 horas, a crase aqui seria facultativa. Por quê? Porque até tem um limite aí. E no final a gente acertava. Gente, só... Por quê? Não sei. Acertaria o todo. Escute, escute. Até existem 3 casos para a crase ser facultativa, só 3. Antes de pronome possessivo feminino, minha, sua, nossa. Antes de nome próprio feminino e após a preposição até. Por quê? Porque tanto eu posso considerar somente preposição até, como eu poderia considerar uma locução prepositiva até a. Entendeu? Entendeu? Foi isso que eu disse. Foi isso que ele De outra disse. forma, Vamos, com outras aqui. palavras, Agora, vai. Ei. você foi à festa, não tem. Eu acho que tem. Nessa daí. A festa você foi. Peraí, deixa eu ler de novo, peraí. Eles não estão aparecendo Marcando para eles não placa do- ficarem com mais vergonha, Você certo? foi à festa de Natal da empresa, eu acho que não tem. Você deu essa informação a alguém. Não Luiz tem Otávio, também. fala, Luiz Otávio. Ela estava ali É indefinido alguém. das 8 às 18. Tem. Tem. Tem sim. E de 7 a 12 de setembro não tem. Acertei tudo, não foi? Esse foi que vocês estão surpresos. Viviane, vai, Vi. E aí? Você foi à festa de Natal. Gente, fica forçado. Fica forçado, Vinícius Igley. Você vai explicar por que tem. Vocês estão ouvindo a Porque explicação? é indefinido. Pronome indefinido, muito bom, Vi. Então não tem. Ela Calma, estava ali aqui não das tem. Em cima. Das 8 às 18 eu colocaria. De 7 a 12 de setembro, porque é data, não coloca? Eu acho que. Data não. E Vê hora. se- Setembro. Aí é facultativo. Você pode Vê botar só, você foi à festa de Natal, tem crase, porque o termo que antecede, quem vai a algum lugar. Eita, Calma, velho, eu tinha esquecido o termo regente exige a preposição a, e o termo posterior permite artigo a. Então, tem. Você deu essa informação a quem? A alguém. Escute, só não tem crase porque alguém aqui é um pronome indefinido, joia? Só que existem alguns pronomes indefinidos que quando eles aparecem acompanhando outros nomes, vai ter crase. Por exemplo, falamos, exemplo, as mesmas mulheres. Mesmo é um pronome indefinido, só que aqui tem crase. Por quê? Na hora, dica para entender que esse pronome é indefinido e aí está no feminino. Eu consigo substituir por mesmos homens, então fica mais fácil identificar que ali tem preposição a mais artigo as. Fala, ele está com o dedo levantado. E se alguém fosse com A maiúsculo? A alguém. Eu tinha um amigo que chamava alguém. Mentira! Tinha aquela Antes de pronome antes de nome próprio, se alguém for mulher, tem crase. É facultativo, é facultativo. Mas se alguém com A maiúsculo for famoso, não tem crase. Não era famoso não, então não tem graça. Mas alguém era uma mulher ou um homem? Era um homem. Então não tem, é masculino. Então
Como é que... Que nada a ver, Robson. Ela estava ali das 8 crase, sim. às 18. Tem crase. Perfeito, acertei. Mas e o di? Não Certo, tem, e Vi. Olha aí. Todo Acertei mundo... Vê, 75% da escute. prova. Todo mundo no mundo do Brasil usa essa crase aqui. Vê só. Das... Já está mostrando que é de masais. Tipo, hora, gente, é uma palavra feminina e dia é uma palavra masculina. Então, de 7, tipo, se fosse do dia 7, 7 é masculino, entendeu? Dia é masculino. Dica, se aqui antes do primeiro número tem só a preposição de, significa dizer que aqui também só vai ter a preposição a. E aí não vem ao caso, mas a gente estaria mantendo o paralelismo, só que dia é masculino, então não tem. Então quer dizer que em todos os outdoors está errado. Todos. Outdoor, resumo de cinema, está errado. Mas foi bom que eu passei com 7,5. Vamos, passou não porque não acabou. Passei. Aquela- Bora. O diretor deu novas indicações à secretária. Vá. É possível combinarmos um pagamento a prazo. Vai, Robson, não. Você está participando. Venha. Robson, venha. É isso. Você é o mais participativo. Você é um menino. Você é do fundão, aquele cara do fundão. Entendeu? E segundo uma teoria, o cara do fundão que tira 8 vale muito mais do que o cara da frente que tira 10. Porque o cara do fundão, além de tirar uma nota boa, ele é o sociável. E tem um detalhe, ele tem as habilidades do século XXI. E tem um detalhe, eu tenho uma teoria também. O cara do fundão que tira 7, ou tipo, é o cara que não gera expectativa na família. Então ele tira 4, 5, 6, recuperação 7,5. Uau, grupo da família. Ei! Agora o pirralha tira 10, 9,5, 9,5. Tirou um 8. Oh! Tá rindo tu? É Esse isso. cara. Tu era que cara? O de 10? Não. O do 3? Era o telefone da Pizzaria Atlântico, 222-3212. É isso? Deu novas indicações Vai. à secretária. Deu novas indicações. A quem? Alguma coisa, a secretária. A crase, secretária, embaixo com crase. Joia. É possível combinarmos um pagamento a prazo, porque não tem crase. porque em prazo, É, acho. masculino. Mas, tipo, é o que masculino? Mas por que à vista tem? Na hora. Vocês... Tu tinha que estar aqui pro povo... Eu quero ver o pessoal do Cortes FP, o que é que o pessoal vai fazer isso. Vê só, locução adverbial feminina de modo à vista. A prazo, locução adverbial. Por que locução? Porque é mais de uma palavra que tem o valor de advérbio. Feminina à vista com crase, a prazo não tem crase. Porque normalmente homem não divide. Tô brincando, ou seja, acertei, vai. Eu sou fera. Tem mais. Aquela professora é Sem irritante. crase. Sem crase. Porque tem crase no... Intuição. Por favor, entregue o livro. Aquela tem crase, sim. Porque aquela é professora específica. Não é qualquer professora, é aquela e é feminina. Mas a a- professora também é feminina. Não, mas aí eu acho que Quem não. entrega o livro. Mas a começou alguém. a frase. Quem vai botar crase no começo da coisa? Ninguém bota não, só bota do meio pro fim. E à noite, alguma coisa aconteceu. Porque tem crase. De noite. Na dúvida, você vai. Na dúvida, você. Vê só. Entregue o livro a quem? Calma. Quem entrega alguma coisa a alguém. Então o verbo exige preposição. Calma. Mas tem crase, entendam. Porque é uma contração com o a do pronome aquela. Se fosse entregue o livro àquele professor, teria crase também, Vi. Teria, sério, tá chocada. Pois é. Mas ensinaram a gente que era só menina, menino Só não e entregar o livro pronto, a ele, certo? Entenda. Mas me ensinaram isso. Só Pois é, ensinaram a você e a mim. Aê! Escute, por que tem crase? Porque é a
preposição a, mais o a do pronome aquele. É aquele. E aquela, professora Rita, não tem, né? Aqui não tem. É aquele, aquele e aquilo. É, e tipo, assistir àquele filme com crase. Poxa, É. masculino. É. Mas a crase é: o verbo exige preposição a, mais o a do pronome aquele. Independente, masculino. Independentemente. Independentemente. Que é advérbio de modo. Independente é adjetivo. Todo mundo usa. É igual a havaiana. Tu acertou tudo, amor. Tu é muito fera. Bora continuar. Me segue para mais dicas. Calma, vai ficar aí. Vem cá. Pô, vem pra cá, gente. Aparece, Não. o pessoal gosta disso. Por favor, vá. Aquela repartição. Hã. A gente acabou de ver. Foi? Diz aí então. Então tem que ver. Segundo Viviane tem. Aquela. Por favor, vá A algum lugar. aquela, a algum É a lugar. repartição. E é a repartição. Não Mas é, poderia e ser é qualquer outra aquela. coisa. Se concentre, Robson. Mas eu botaria sem. Mas eu botaria. Mas se tivesse uma questão aberta, por quê? Mas não tem isso mais hoje, não. Claro que tem, gente. Luiz Otávio, bora. Luiz Otávio, turma do Eles fundão. ficaram A ver a ver navios. não tem. Por quê? Porque não tem. Ficar, não pega. Porque é ele, Luiz Otávio. Então, se fosse elas ficaram a ver navios, teria? Tá, ok. Então, minha gente, eu nunca tinha visto isso na minha Eles vida. ficaram a ver Não pega, navios. Não tem. Com A da crase. Certo, beleza. A com a da crase, ok. Tá, vamos lá. Não assistiu essa operação, não tem, mas a de ser irmão tem. Não assistiu. Quem assiste, assiste. A Vivi pegou a parada. E aí? Diz aí. Assiste Só um detalhe. Vê. Aqui, Assistiu. Essa aí eu fiquei na dúvida. Essa aí seria. tá, vê só. Eles ficaram a ver navio, não tem crase, porque ver é verbo. Não se tem artigo antes de verbo. Não assistiu a essa operação. Por que não tem crase? Acertei, Calma, porra. essa. Tudo Gente, se concentra, velho, é sério. A galera fica querendo adivinhar, é foda. E essa tem artigo antes, tipo, só em Arco Verde que diz essa menina, essa é menino. É. Tipo, essa menina. Não é a essa. Tá, não é a essa menina. Então, os pronomes pessoais. Desculpa, os pronomes demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquele, aquilo, não tem artigo antes. Entendi. Eu acertei. Não assistiu a essa operação, mas a de seu irmão. Tem crase. Por quê? Por que tem crase? Porque está fazendo referência a outra coisa aí. Não assistiu a essa operação, mas a Porém, operação dizer. do seu irmão. Ou mais aquela do seu irmão. É porque aqui tem implícita a palavra feminina que estava antes. Por isso que tem. Tá vendo? Eu Tô já percebi- acabando, eu percebi calma. Isso aí, mas eu queria O dar carro essa deixa estava assim, à fácil. distância de 5 metros e educação à distância. Educação à distância não tem. Mesmo tendo em todos os outdoors do país, educação à distância não tem crase. Estava à distância de Porque 5 metros. porque está delimitando. Só tem preposição na palavra distância quando ela vem especificada. Muito bem. Eita, tá todo mundo, ó. Tá vendo? Minha mãe foi até a padaria. Tem. Tem. Isso diz que tem. Facultativo, tanto faz, porque tem a preposição até e o termo posterior é feminino. Estava devendo dinheiro à minha irmã, com ou sem? Viviane.
Tava devendo dinheiro à minha irmã. Foi triste. Triste. Minha, pronome possessivo feminino, crase facultativa. Certo. Estava preparado para aquele fim de semana. Ou aquele, aquilo. Agora vocês não vão poder ver um aquele, aquilo. Não, putaria não, agora. Não, gente. Sabe por que não? Porque aqui já tem a preposição para. Essa última agora. O remédio devia ser ingerido gota a gota. Palavras repetidas. Diante de palavras repetidas, não se usa crase. Dia a dia, gota a gota. Hora a hora. Frente a frente a frente. frente. Não tem. Entendeu? Seguinte. Ê! Veja, Venham A cá. nota foi boa. Né? Nota de dó. Viram aí, pessoal, que não é tão difícil quanto vocês imaginam. Não, facinho, Tudo poucas fácil. regras, né? Luiz Qualquer Otávio coisa- não quer vir aqui Qualquer participar. coisa, Tava você vai na só. intuição ali e sai, entendeu? É, o bom é a intuição na redação, fazer igual a Bruno, Gustavo. Bruno tinha capacidade, durante 6 anos que fez o curso, de errar todas as crases durante 6 anos. Graças a Deus. Aí tem um momento em que eu combino, eu digo, olha, você não vai soltar nenhum A na redação. Olha ali, cabelo. Esporte químico. Aprendi isso aí, viu? Ai, obrigada, gente. Adorei esses últimos Nada, a gente minutos. se Um encontra, beijo. viu? Obrigado, um abraço pra vocês. Parabéns, amor. Você é muito sabido. Muito. E o bom é que às vezes ele vem meio que brigar comigo, assim. Brigar não, tipo, isso aqui é claro que tem, porque não sei o que, explicação nada a ver, do caramba. Eu fico olhando só, tipo, tá bom. Obrigada por hoje. Indiquem o curso para mais pessoas. É isso. A gente é uma mistura de curso, stand-up, resolução dos seus problemas. É isso. Tá. Beijo.